Seguinte, antes desse recessinho que vocês tiveram aí, nós vimos força magnética entre fios, já tá todo mundo cansadão, já uma aula que, sabe, tá todo mundo já, meu Deus. Agora nós vamos para a indução eletromagnética. Hoje provavelmente será uma aula de explicação só, que é um conteúdo bem extenso. Tá? Não é tão extenso assim, mas é um conteúdo que a gente precisa de um pouco de cuidado, tá? A indução eletromagnética vocês podem encontrar depois, eu não sei como está na apostila de vocês, o nome, que eu não lembro agora. Vocês vão encontrar como lei de Faraday. Lei. Oh, meu Deus. Deixa eu mexer aqui na coisa. Lei de Faraday. Lenz, tá? Tem o Newman também, vocês vão encontrar com o nome de Newman no meio. Mas aqui, o que a gente vai abordar na aula envolve esses dois. O Faraday, ele faz uma parte da lei e o Lenz, outra parte da lei. Vamos dizer, eles trabalham com partes separadas. Vamos começar com a parte do Lenz. Tá? E para começar com a parte do Lenz, a gente precisa trabalhar a ideia de fluxo magnético. Então, deixa eu tirar o fio aqui do microfone. A ideia de fluxo magnético. Tá? Então, o que seria o fluxo magnético? Opa! Apaguei sem querer. Fluxo magnético. Tá? É a quantidade de linhas de campo magnético que está em uma determinada região. Então, é isso que você está medindo. Quanto de linhas de campo magnético passam por dentro de uma determinada região. Quando eu falo região, estou pensando numa área, tá? Não num volume, eu estou pensando numa área. Então, aqui a gente tem a quantidade de linhas de campo em relação, colocar em relação. Meu Jesus! Em relação a uma área. Beleza? Acho que aqui não tem crase não, né? Deixa eu apagar isso aqui, na dúvida a gente deixa sem. Melhor pela falta que pelo excesso. Então vamos imaginar o seguinte, eu vou trabalhar com uma espira, tá? Um formato retangular aqui, que será a minha espira padrão. Então temos aqui uma espira, tá? Bonitinha. E eu vou colocar um campo magnético nesta região. Essa espira tem uma área A, né? Aqui dentro. Deixa eu fazer bem fraquinho para não atrapalhar muito. Aqui eu tenho uma área. Tá? Aqui assim. Então ela tem uma área. E aí eu vou colocar umas linhas de campo passando nessa espira. Então eu vou colocar aqui umas linhas retas. Não vou fazer aquele campo todo torto. Então vou colocar aqui uma linha passando aqui. Uma linha passando aqui. Uma linha passando aqui. E uma linha passando aqui. Então, temos o campo magnético passando por dentro dessa espira, que é o campo B. Deixa eu só dar uma pintadinha aqui para dar para ver que está passando dentro da espira. Pronto. Bom, nesse caso, eu tenho 4 linhas de campo. É claro que a gente não vai contar na mão as linhas, né? Esse campo tem um valor. Me respondam. Sem mexer no campo. Sabe aquelas coisas de palitinho? Mexendo nos palitinhos transforma num número. Sem mexer no campo, nas linhas. Como que eu poderia passar menos linhas de campo dentro dessa espira? Eu não posso mexer nas linhas azuis, só no retângulo amarelo. Como que eu poderia achar um jeito, tá, para passar menos linhas de campo dentro dessa espira? Como que eu poderia fazer isso? Alguém tem algum palpite? Bom, como vocês não palpitaram, um jeito de diminuir
a quantidade de linhas de campo é a gente fazer isso aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mexer nesse negócio aqui. Opa! Tem como rodar esse trem? Tem. Aqui. Eu vou fazer isso aqui, ó, com a espira. Eu colocar a mesma espira. Deixa eu deitar lá mais um pouquinho. Aqui, pronto. Aqui eu tô abandonando qualquer tipo de perspectiva, né? De imagem. Fazer com que essa espira fique inclinada. Então, se eu alterar a inclinação aqui, agora a linha está passando. Eu tenho a mesma quantidade de linhas na região, só que apenas 2 linhas de campo passam por dentro dessa espira. Então, eu não mexi na área, tá? Eu só gerei uma rotação. Tá? Então, um jeito de você mudar a quantidade de fluxo dentro do material condutor é você mudar a posição dele espacialmente. Então, tem algum ângulo aqui importante, porque eu estou mudando esse ângulo, né, de inclinação. Então, tem um ângulo aqui, não sei que ângulo é esse por enquanto. Uma outra maneira de mudar o tamanho, ou mudar a quantidade de linhas que passam dentro, é mudar o tamanho da espira. Se eu diminuir a espira, se eu aumentar a espira, mais linhas ou menos linhas de campo vão passar por dentro dela. Então, esse fluxo, ele tem 2 variáveis já. Tá? O campo, né? Porque se eu aumentar o campo, as linhas aumentam. A área e tem esse tal desse ângulo, que eu vou usar aqui cosseno de θ. Então, esta é a equação que nós usaremos para o fluxo. E aí você vai me perguntar assim, professor, tá, mas o que é esse θ aí? Onde que está esse θ? Bom, o θ está aqui, ó. Deixa eu colocar aqui, ó. Aqui eu vou fazer de branco para diferenciar um pouquinho. Aqui. E eu vou esticar um pouco para ficar mais fácil aqui embaixo. Este aqui é o vetor área. Então imagina uma superfície, vou pegar aqui meu Kindle. Você imagina uma superfície aqui, tá? E perpendicularmente, eu estou olhando para lá pegar uma caneta aqui. E perpendicularmente eu tenho um vetor área apontando para fora, tá? Perpendicular aqui, apontando para fora dessa superfície. Então, conforme eu for inclinando essa espira, quando eu for fazendo assim, ó, eu vou mudando esse vetor que está aqui na frente, que é perpendicular à superfície. No primeiro caso, em que está pintado de laranjadinho ali dentro, o ângulo entre o campo e o vetor área, que é esse vetorzinho branco, é 0. Θ vale 0 grau. Deixa eu só ver se não está cortando aqui. Não está. E aí eu tenho o cosseno de 0 valendo 1, que é o maior valor possível. Então a maior quantidade de linhas de campo vão passar por dentro dessa espira quando a espira tem esse vetor área aqui do lado assim, né? O duro é fazer na câmera. Eu não sei como vai dar para vocês verem aqui. Tá? O vetor área aqui que é perpendicular à superfície. Já nesse outro caso, eu tenho o ângulo aqui, ó. Esse ângulo θ está aqui. Ó. É um ângulo genérico, tá? Não sei que ângulo é esse, então é um valor menor. Até que eu chegue numa posição em que essa espira está com um θ de 90 graus, que é um outro caso aqui, tá? Um caso que eu não desenhei, em que o θ é 90 graus. Então imagine que várias linhas estão passando e aí eu faço a espira ficar deitada junto a essas linhas. Nenhuma linha vai atravessar por dentro da espira. Quando eu falo atravessar por dentro, é chegar de um lado da espira e sair do outro, com a face dela aqui, né? Eu estou pensando nesse tipo de atravessar. Se ele bater no metalzinho da espira, não considera. Tem que passar por dentro daquela área. Então, para o θ de 90 graus, o cosseno vale 0. Opa, cosseno de 90 vale 0. E aí você tem o menor valor possível. Se eu continuar rotacionando essa espira, aí depois, no segundo quadrante lá, 91, 92, 93, eu vou ter um fluxo negativo, né? As linhas de campo vão passar por dentro, só que agora estão apontando para o lado oposto ao meu vetorzinho branco. Então seria esse caso aqui, ó, esse primeiro, não sei se dá para vocês verem a flechinha que eu estou mexendo aqui, só que com essa flechinha apontando para cá, tá? Seria oposto. Então seria como se fosse essa flecha
verde bem clarinha que eu vou fazer aqui, ó. Não, vou mudar de cor. Essa aqui. Tá? Seria como se fosse essa flecha aqui, ó. Tá? Então, o vetor área aponta para um lado e o campo magnético aponta para o outro. Então, para a gente calcular esse fluxo, nós precisamos dessas variáveis. B é o campo magnético da região. Campo magnético. Aqui eu fiz um campo uniforme, tá? Que é mais fácil de trabalhar. Porque essas linhas estão todas paralelas. A é a área da espira, que pode ser retangular, pode ser circular, tanto faz. Aqui eu tenho o fluxo, né? Essa letra aqui é o φ. Essa letra aqui, ó, é o φ. Tá? Esse é um dos jeitos de fazer o φ, né? O outro jeito de fazer o φ é assim, ó. Esse aqui é o outro φ. Tá? Um é maiúsculo, outro é minúsculo. Mas aqui lá não serve para nada por enquanto. E θ é o ângulo entre o campo, entre B. Deixa eu mudar aqui a cor. Entre B e o vetor área. E o vetor área. Bom, as unidades desse esqueminha aqui. E não se preocupem que a gente nem vai trabalhar muito com vetor aqui não, tá? Com cálculo vetorial, assim, igual a gente estava fazendo antes. As unidades que nós temos. Área, metros quadrados, sistema internacional. Campo, vocês já conhecem, Tesla. E o fluxo, ele tem uma unidade diferente, que eu vou fazer aqui em cima, porque aqui não vai caber, tá? O fluxo, ele é medido em Weber. Tá? Escreve assim. Agora, se é um B só ou dois, eu já não lembro de cabeça, tá? Mas eu acho que é um B só. Mas tem alguém batendo palma com muita força na rua aqui. Weber. Eu vou pesquisar aqui se é com B ou um B só ou com dois. Deixa eu só dar um bisu aqui, achar meu Chrome. Weber, vamos ver. É com B só. Tá? Então, é a unidade do fluxo magnético. Entendendo o que é esse fluxo aqui, tá? Esse cálculo, que por enquanto a gente não vai usar, nós vamos para as leis de Faraday e a de Lenz. Na de Lenz, a gente nem vai mexer com conta. É na de Faraday, depois quando a gente fecha o balaio. Tá? Nesse ponto que eu mostrei aqui para vocês, vocês querem perguntar alguma coisinha? Professor, não entendi o negócio da área, não entendi o negócio do fluxo. Ou posso seguir? Tá tranquilão? Dei um berro aí fazendo favor. Tá tranquilo. Fechou. Então vamos para o próximo. Então, limpou tudo aqui. Se precisar que volte lá, depois eu volto, tá? Vamos para a lei de Lenz. Que aí começa a ficar divertido o negócio. Então, a lei de Lenz separadamente. Vou imaginar a seguinte situação. Nessa seguinte situação que eu vou imaginar aqui, eu tenho uma esteira, tá? Deixa eu fazer uma esteirinha aqui. E nessa esteira, cadê o meu chão da esteira aqui? Aqui. E nessa esteira, eu tenho espiras, tá bom? Aqui eu tenho uma espira. Não é com esse negócio, com essa caneta aqui, o cavalo. É com essa aqui. Eu tenho uma espira aqui, circular agora, deixa eu fazer do tamanho correto. Tá? Essa esteira passa bem no meio da espira. Não. Nossa, é difícil fazer esse negócio aqui, no quadro é tão mais fácil. Pronto. Uma espira. Tá? E aqui eu tenho a mesma situação, uma outra espira. Aqui. Tá? Faz de conta que ficou redondinho. Essas duas espiras, na verdade, é a mesma espira, tá? Essas são espiras que eu vou chamar de E1, só para mostrar que é a mesma espira. Espira 1 e espira 1. Na primeira situação, nesse trilho que está passando dentro dessa espira, aqui é o antes, aqui é o depois. Eu tenho um ímã em cima desse trilho, tá? Então eu tenho um imãzinho aqui bonitinho. Deixa eu fazer um ímã aqui. Aqui. Não, tá muito perto. Vou fazer um ímã aqui.
e depois esse ímã está se aproximando porque a cesteira se move para a direita. Então a velocidade da cesteira aqui, ó, é para a direita. Fazer aquela separaçãozinha de cores que vocês já conhecem. A cor vermelha é o polo norte e azul é o polo sul. Então vermelho, vermelho, azul, azul, tá? Vocês também sabem que o campo magnético fora do ímã é do norte para o sul. Eu vou me preocupar só com o norte aqui, não vou me preocupar muito com o sul, não. Então as linhas de campo estão saindo aqui do polo norte. Vou fazer várias mesmo, passando por dentro da espira. Tá? Algumas não passam por dentro da espira, né? Umas vão passar por lá de fora. Deixa eu fazer mais umas aqui. Depois vou precisar delas. Um ímã bem forte. Quanto mais linhas, né, maior a quantidade de campo. Mais intenso é esse campo. Então aqui eu vou pintar um amarelinho para ficar bonitinho. Beleza. Nessa situação, com o ímã indo para a direita, mas nessa foto, nesse momento que eu estou analisando, dentro da espira, eu tenho 3 linhas de campo apontando para a direita. Então, neste momento, eu tenho 3 linhas apontando para a direita. Tá? Vocês não vão precisar contar as coisas desse jeito. É só um exemplo. Apontando para a direita. Conforme o ímã vai se aproximando, as outras linhas aqui, ó, que eu tô... Deixa eu pegar outra cor para não confundir. Essas outras linhas aqui, que eu estou colocando umas flechinhas brancas, elas começam a se aproximar da espira. Então, nessa situação 2 aqui, eu tenho as mesmas linhas de campo, porque o ímã é o mesmo, o ímã não está mudando. Só que agora eu tenho mais linhas passando dentro da espira. Deixa eu fazer mais 2 aqui para cima. Esse aqui não, aqui, e a última fica fora mesmo. Oh, meu Deus. E a última fica aqui fora. Tá, então eu tenho essas linhas de campo agora aqui na espira. Então vou pintar aqui para vocês verem que está passando dentro, bonitinho. Ou algo não tão bonito assim, mas pelo menos que dá para entender. Nesse outro momento, que uma se aproximou da espira, eu tenho agora 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 linhas de campo apontando para a direita. Esse aumento aconteceu por quê? Porque o ímã se aproximou. Ou seja, do primeiro caso, do antes para o depois, houve um movimento relativo. Movimento relativo. É isso que eu falei, né? Daqui para cá, houve um movimento relativo. Por que é relativo? Porque eu poderia estar aproximando o ímã da espira, igual fiz, mas eu poderia estar aproximando a espira do ímã, deixando o ímã parado e aproximando a espira, tanto faz. Então, quando houve esse movimento relativo, tá? Você teve uma variação das linhas de campo dentro. Você teve uma variação do fluxo. E aí o que acontece? Dentro da espira, a espira está lá de boa, na dela, um metal, um condutor, tá, os elétrons estão lá dentro, pá, de boa, sossegadão. Começa a aumentar o campo. Vamos pensar lá na força elétrica, tá? Naquela força elétrica do tapa, que é com a mão direita, que eu expliquei para vocês, né? Apesar que na câmera parece que é a mão esquerda, mas é a minha mão direita. Naquela regra do tapa, o que a gente tinha? Você tinha o movimento da carga no campo elétrico, não era? O movimento da carga no campo magnético, desculpa. O movimento da carga no campo magnético gerava uma força. Aqui, a carga está em movimento em relação ao campo. Só que as cargas estavam paradas e quem está mudando agora é o campo. Mas o efeito continua acontecendo. O que é importante vocês entenderem daqui? Na hora que há uma variação de fluxo, de quantidade de linhas dentro de um condutor, nesse caso foi de 3 para 7 linhas. Ou seja, eu tive um aumento, uma variação de fluxo aqui, tá? De mais 4 linhas. Espera aí, que ficou horrível esse linhas. 4 linhas para a direita. Foi essa a variação que eu tive.
a Espira vai responder com a mesma quantidade. Tá? Ela vai responder com a mesma quantidade, só que no sentido oposto. Professor, por que a Espira responde com o sentido oposto? Ou seja, como que a Espira vai criar um campo? Essas cargas que estão ali dentro, que estão em movimento na Espira, porque o campo está mudando, está tendo uma variação do campo magnético, elas vão gerar um campo oposto, com a mesma intensidade desta variação. Então, ali dentro daquela Espira, a gente tem uma variação de fluxo oposta. Então, ó, vou colocar aqui de outra cor, de amarelinho. Aqui é na Espira agora. Na Espira. A variação de fluxo, a variação do fluxo é de menos, vou colocar positivo mesmo, é 4 linhas, só que agora para a esquerda. Isto significa que, se eu tenho um campo magnético gerado por uma Espira, eu tenho uma corrente elétrica nessa Espira. A lei de Lenz, ela trabalha apenas com a ideia que a Espira vai responder com o campo oposto, com a variação oposta àquela que aconteceu pela situação do movimento relativo. Tá? Então, você vai ter uma variação, um fluxo oposto. Como que isso vai aparentar? Eu vou desenhar a Espira separada agora, para não ficar muito bagunçado ali o desenho. Isso aqui, se eu imaginar só a Espira, deixa eu fazer ela aqui no cantinho. Aqui. Aqui tá, agora fazer só ela. Sai daqui, caneta. Aqui. Aqui. Então, ainda é aquela... Vixe, Maria. Ainda é aquela Espira, tá? Pelo menos era para ser a Espira ainda. Tá bom. E essa Espira induzirá, né? Terá um campo magnético de 4... Deixa eu virar aqui onde eu desenho aqui, peraí. De 4 linhas para esse lado. Então, por que é para esse lado? Porque ela recebeu 4 linhas para o lado oposto. Então, esse aqui é o campo induzido. Tá? Esse é o campo induzido pela Espira. Então, prestem bem atenção. Eu estou pegando um ímã, eu estou pegando uma Espira. O ímã tem magnetismo, a Espira está de boa. Eu faço um movimento relativo. Na Espira, que é um material condutor, eu tenho uma corrente elétrica agora surgindo, tá? Gerando um campo induzido oposto, um campo magnético oposto, com a mesma intensidade. Se eu tenho uma corrente elétrica dentro dessa Espira, tá? Se eu tenho uma corrente acontecendo ali, eu posso tirar essa corrente para servir para alguma coisa. E aí que é a lei de Faraday. A lei de Faraday é que essa indução gera uma corrente elétrica nessa Espira. Tá? Então, para essa situação que eu estou aqui, a corrente vai ter esse sentido. Deixa eu pegar uma cor que eu não usei. Porque eu usei vários aqui já. Vai o azulzinho. A corrente vai ter este sentido aqui, ó. Tá? Mas por enquanto não vamos focar no... esse. Não, tá, o sentido tá ao contrário. Peraí. O sentido é para cima. Oh, meu Deus. Apaga aqui. Tá dando uma travada aqui no rolê. Então aqui, ó. A corrente vai ter este sentido. Para você perceber que tem esse sentido, é só fazer aquela regrinha da motinha, tá? O campo tá para que lado? Imagina que vocês estão olhando de frente para a tela, tá? O campo tá para a esquerda, não tá? De vocês? Então, peguem a mão direita e coloquem assim, ó, ela apontando para a esquerda. De frente para você, como se estivesse dando joinha para alguém. Tá dando joinha para alguém. E aí você faz assim com a mão e deixa o campo para a esquerda. Tá? Igual tá no desenho. Quando você faz isso, a corrente está subindo. Então, do seu lado, do lado de cá desse eixo, né, que é este lado mais próximo, que seria nessa minha tentativa de fazer algo em 3 dimensões, seria esse pedaço aqui, ó, tá? Que está mais próximo. Você tem a corrente subindo e ela dá a volta pela Espira. Se você olhasse isso de frente, deixa eu colocar um observador de frente aqui. Então, eu vou fazer uma Espira aqui, vou tentar fazer uma Espira, né? Aqui você está vendo a Espira de frente. Deixa eu só cortar esse negócio daqui. Não! Peraí que não é aqui não. Peraí. Aqui. 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 Pronto. Se você estivesse vendo a Espira de frente,
Você estaria vendo isso aqui, ó. Estaria vendo a corrente com este sentido, tá? O sentido anti-horário. E você estaria vendo linhas de campo saindo dela na sua direção. Então você estaria vendo, estou lendo aqui se alguém mandou alguma pergunta, vários pontinhos, que na verdade aqui só são 4, né? Então vamos fazer igual aqui no desenho. Então 4 pontinhos de campo magnético, tá? Então isso se você estivesse vendo de frente a espira. Esta corrente você pode tirar e usar para alguma coisa. É assim que nós geramos, entre aspas, energia elétrica. Tá? Que a gente não gera, a gente transforma. Então isso acontece como? Lá nas usinas, hidrelétrica, nuclear, tá só solar que funciona um pouco diferente, mas todas que tem algum aquecimento associado, você esquenta uma caldeira que tem água, aumenta a pressão e gira uma turbina. Nessa turbina você tem um ímã gigante, por exemplo, tá? Esse ímã gigante está girando, está em movimento em relação a alguma espira. E aí você tem indução eletromagnética, você tem uma corrente induzida nessas espiras que você retira, retifica, coloca na tensão correta, na corrente correta e manda embora. Tá? Então é isso que acontece. A parte mais interessante é, eu estou aproximando um polo norte, não é? Olha para esse desenho aqui de baixo, esse último que eu fiz, da espira de frente. Você não está vendo as linhas de campo saírem na sua direção? Imagina que você é o ímã, você chegou perto da espira. Tá? Quando você chegou perto da espira, a espira respondeu com um campo contrário. Eu tenho o norte do ímã se aproximando de um campo que está vindo na direção dele. Então, no meu desenho, ficaria algo mais ou menos assim, ó, bem simplificado. Aqui eu tenho um pedacinho do ímã, deixa eu fazer assim, ó, só a parte norte que me interessa agora. Tá? Não vou fazer o ímã inteiro, não. Com o campo que está saindo. Vou fazer poucas linhas de campo também para ficar mais fácil de desenhar. E eu tenho a espira, que eu vou fazer só um risco, com linhas de campo saindo no sentido contrário. Linhas de campo aqui saindo no sentido contrário. É como se eu estivesse aproximando dois ímãs com polos iguais, com dois polos norte. Então, quando eu aproximo o ímã da espira, a espira tenta se repelir. Neste caso, aqui em cima, ocorre a repulsão. Aqui em cima, ó. Deixa eu pegar outra cor. Aqui, ó. Aqui ocorre a repulsão. Então você não precisa decorar o que vai acontecer, tá? É só você lembrar. Decorar eu digo assim, contar as linhas de campo. Se você aproxima um polo norte, vai repelir, tá? Vai repelir, então se está repelindo, o que a espira está fazendo? Está gerando um campo saindo para aquele lado. Ou seja, você estaria vendo um polo norte aqui, ó. Vou voltar para esse desenho da espira aqui, tá bom? Aqui você estaria vendo um polo norte. Seria um polo norte da espira. Então ocorre a repulsão. Se eu aproximar o sul, o que vai acontecer? Vai inverter todos os campos, tá? Eu teria uma inversão de todos os campos e elas vai continuar repelindo. Então se eu aproximo o norte, aquela face da espira que está virada para o ímã vira um polo norte. E consequentemente o outro lado da espira vira um polo sul. Se eu aproximo o polo sul, eu tenho a espira naquele lado virando um polo sul, induzindo um polo sul que vai repelir o ímã. Então eles vão acabar se repelindo. Se eu estiver afastando o ímã, aí as coisas invertem. Tá? Eu não vou fazer aqui toda essa demonstração, porque será um desenho gigantesco e a gente vai ter mais aulas para isso. Tá? Mas se eu afasto o ímã, em vez de repulsão, ocorre uma atração. Então, o fato da espira responder é porque existe um movimento relativo. Se eu pego a espira, pego o ímã e movo os dois juntos com velocidade constante, não acontece nada. Eu preciso de um movimento relativo. Esse movimento pode ser assim, tá? Aqui é o ímã, aqui é a espira. Aí eu estou variando o campo, que é esse caso que eu fiz aqui. Ou eu posso mudar como também a quantidade de linhas ali dentro. Eu posso girar a espira. Eu posso manter o ímã parado, girar a espira. Eu posso manter a espira parada e girar o ímã. Eu posso fazer várias coisas para mudar a quantidade de linhas de campo que passam ali dentro. Na maioria dos exercícios, você vai ter só um movimento mesmo relativo.
aproximação e afastamento. Então, de maneira bem geral, tá? Aqui eu tenho para aproximação, meu Deus do céu, eita, nós. Tá difícil aqui, gente. Aproximação. Nossa senhora, pera que deu ruim aqui. Volta. Aí. Aproximação. A gente tem a repulsão acontecendo. Repulsão. E para o afastamento, de ímã expira, afastamento, eu tenho a atração desses dois materiais. Atração. Tá? Então é isso que acontece na indução eletromagnética. Existem agora aquelas variações, né? Faz tal coisa, puxa tal coisa para cá, mexe uma barrinha só. Mas, em geral, o fenômeno físico envolvido é esse. Tá? A Espira responde. Ela responde porque ela sofreu uma interferência. Não é a lei de Newton, a terceira lei de Newton, mas é a mesma filosofia por trás. Ação e reação. Ela sentiu uma variação dentro dela, ela responde com uma variação oposta. Tá? Ela vai interagir com o oposto do que ela recebeu. Tá? Não é a terceira lei de Newton, mas é a mesma filosofia por trás. Então, se há movimento relativo, há corrente induzida, tá? Nessa Espira. E aí essa corrente faz o que você quiser. Provavelmente vocês vão calcular a corrente, calcular o fluxo, calcular a tensão, a diferença de potencial, tá? Vocês não vão precisar ficar calculando o número de linhas, tá? Mas na pior das hipóteses, faz o desenho, coloca o ímã perto, o ímã mais longe, o ímã mais pertinho e vê o que aconteceu com as linhas. E aí o sentido é o contrário. Na Espira o sentido é o contrário, tá? Então essa Espira aqui que a gente viu, ela vai ter do lado da face esquerda dela, para quem está olhando ali do lado esquerdo, um polo norte, igual eu desenhei para vocês, e se alguém está olhando do outro lado, um polo sul. Por que ela vai ter um polo sul? Porque essa Espira, o campo não chega no meio da Espira e some, né? Ó, vou voltar para esse desenho aqui, ó, o primeiro de baixo da esquerda. Esse campo ele continua aqui, né? Do outro lado, ele não some. Então eu tenho um campo aqui do outro lado, ó, entrando deste lado da Espira. Então, do lado que o desenho está cheio, as linhas de campo estão cheias, eu tenho o norte, a pessoa enxerga o norte. Do lado que as linhas estão pontilhadas, a pessoa vai enxergar, vai ficar da mesma cor do campo ali, tá? Vou colocar aqui, ó. Ela vai enxergar um polo sul. Beleza? Então, esse que é o princípio da indução, a lei de Lenz, que o sentido é contrário, a resposta é sempre contrária. O que nós faremos nas próximas aulas? Aplicaremos isso com aquela ideia de variação do fluxo, chegaremos na lei de Faraday-Lenz, né? E aí vamos resolver exercício, vamos trabalhar com as possibilidades. Beleza? Jovens, alguma dúvida? Espero que o desenho tenha ficado claro, mas se vocês tiverem alguma dúvida, podem perguntar. Se vocês não tiverem dúvida, deixa eu fazer um negócio aqui antes que eu esqueça. Vocês podem responder a chamada aí também já, tá? Se alguém tiver alguma dúvida depois e quiser tirar no particular, professor, eu dei uma sonhada ali, não entendi, pode perguntar, gente, na boa, tá? A gente tem uma aula por semana só mesmo, então podem mandar ali as dúvidas que vocês possam ter tido aqui, tá? Mas em questão de resolver exercícios, somente a parte do fluxo, nem esquentem a cabeça por enquanto. Tá? Se quiserem dar uma olhadinha na apostila nessa parte do sentido do campo, já é legal dar uma olhada. Apesar que eu vou fazer com vocês semana que vem. Beleza? Tudo sossegadão? Todos animados para o segundo semestre? De muito estudo, muito olho na tela? É isso, jovem. É isso. Tá? Quem responder a chamada e quiser dar um vazare, os que quiserem ficar para tirar uma dúvida, quiser que eu volte para vocês copiarem alguma coisa, me avisa, tá? Que eu volto para a tela. Mas é isso. Nos vemos semana que vem.